Em primeiro lugar, agradecer já aos quatro a vossa disponibilidade e vontade aqui para estarem a participar aqui nesta nossa conferência. Eu sei que 40 minutos vai ser pouco, aliás, os nossos oradores esta manhã estenderam-se e por isso é que estamos aqui um bocadinho em cima da hora, mas os nossos 40 minutos vão ser poucos e, portanto, gostava de apelar à vossa capacidade de síntese. Onde nos podemos destacar, onde nos podemos distinguir? E eu começava, se calhar, com uma pergunta simples. Cristina, eu começava por si, com uma pergunta simples, que era, e aqui olhando um bocadinho para tudo o que foi dito até agora, que um bocadinho assim desafiante, que é de que forma Portugal, ou de que forma deverá Portugal olhar para o relatório Draghi? Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Obrigada, Ricardo. Após estas intervenções todas brilhantes, há coisas que, obviamente, vão coincidir e iremos abordar aqui, com certeza, aqui no painel, que já foram ditas. Mas, considerando aqui, eu dizia assim, eu tirei hoje de manhã aqui, quando vinha para aqui, e aqui, Ricardo, o mote era qual o contributo de Portugal para o plano Draghi. É importantíssimo. Mas o que é que nós podemos fazer é o que é que o plano Draghi nos consegue trazer a nós. Porque nós, habituados, estamos sempre a dizer, olha, como é que nós nos encaixamos no plano Draghi. Aqui o António de manhã falava, e muito bem, que só há 2 referências a Portugal no relatório. Sobre a energia e sobre o lítio. Não propriamente das melhores. E nós sabemos que o lítio é uma fonte aqui que podia ser explorada de outra maneira. Mas só há 2 referências. Isto coloca-nos aqui, que quando aqui dizemos qual é o contributo de Portugal para o plano Draghi, às vezes falta-nos um bocadinho um marketing do nosso país. E o marketing de como é que nós nos podemos capitalizar. Porque é que só falam de 2 valências de Portugal? Não temos? Temos com certeza. Provavelmente não sabem quais são as valências. E, portanto, sabemos aqui que o plano Draghi tem 2 bases, crescimento e competitividade. Isso é o que nós temos que fazer enquanto empresários. Eu, como líder de uma empresa com 4.000 pessoas em Portugal, se eu não for competitiva e se eu não crescer, estou morta. E, portanto, ou eu tenho um foco muito grande no que é a estratégia que nós temos para os próximos anos, tendo em conta estes desafios, ou pura e simplesmente nós acabamos por estar fora do mercado porque não somos competitivas. Isto é o que vem dizer também o plano Draghi. Vem um bocadinho, como dizia aqui o Paulo logo de manhã, vem dizer o que nós já sabemos, mas toda a gente tem vergonha de dizer. Que é de uma forma clara expor, como eu costumo dizer na Capgemini, como se fôssemos miúdos de 5 anos, expor quais são as nossas dificuldades internas. E realmente Portugal não tem crescido. Tal como a Europa, Portugal não tem crescido. E quando eu digo não tem crescido, crescemos 1% desde 2000. Nós temos a tendência de nos comparar sempre aos nossos congêneres, os países, isso é válido nas empresas, é tudo. E, portanto, o que é que nós vimos? Na década de 70 nós crescemos 3,9%, na década de 80 nós crescemos 3,4%, na década de 90, 3%, e a partir de 2000 crescemos 1%. E 1% é realmente baixo. Mas o que nós dizemos é que crescemos sempre bem porque os outros crescem pior. Isto é o que a gente diz também na empresa para nos confortar, às vezes, do não atingimento dos objetivos. Mas isto é uma realidade. Nós crescemos 1%, é baixo. E porquê é que nós crescemos 1%? Isto parece que este estudo também foi encomendado para nós. Porque eu diria que se Portugal comprasse um estudo destes, iria ter as mesmas, para a direita ou para a esquerda, os mesmos vicissitudes. Os 3 problemas que eles dão para o crescimento e competitividade, este relatório, falam, primeiro, da falta de foco e planeamento estratégico, 2, que já ouvimos aqui falar, e que é a minha área, inovação e tecnologia e, portanto, toda a burocracia, e 3, um plano de competitividade e estratégico para avançar onde devemos pôr os ovos, como usualmente nós dizemos. Primeiro ponto, é totalmente verdade para Portugal, falta de foco, muitas vezes, quanto tempo é que a gente demora com o aeroporto? Desde 69, 56 anos. E agora vai demorar mais 10, porque está pendente da 3ª ponte e mais não sei o quê. Isto é altamente, nós somos geoestrategicamente, estamos super bem. Portanto, demoramos 56 anos para fazer um aeroporto. Falar. Depois temos o TGV. A mesma coisa, o que se discute nos telejornais é a expropriação. Terreno A, terreno B, terreno C, e não consideram que
precisamos estar no centro da Europa. Para estarmos no centro da Europa, porque estamos aqui geopoliticamente, geoestrategicamente muito bem, mas queremos estar no centro, precisamos de um TGV. A TAP é outro exemplo. Privatiza, não privatiza e privatiza outra vez. E, portanto, isto leva-nos aqui a dizer que estes pontos que estamos aqui a falar, de focos, é isto. Temos que saber, eu se como empresária, se tiver, ou líder de uma empresa, tiverem decisões, eu estou morta. Porque outro vai-me substituir o lugar no dia seguinte. E, portanto, Portugal não é diferente. Quanto à parte de inovação, e não fomos nós a encomendar, mas realmente inovação é um tema, burocratização, burocratização, burocratização. Nós somos o país com maiores startups, que vocês sabem, todos. Mas depois não avançam. As maiores startups que nós tivemos foram-se capitalizar na Bolsa dos Estados Unidos. Estamos a falar de uma Talkdesk, estamos a falar de uma OutSystems, que são 4 mil milhões que valem na Bolsa. E nós estamos aqui a incubar, a tratar, mas depois, realmente, o sistema, como o Paulo de manhã falava, não há um sistema que permitam as empresas crescer, porque são só entraves. E, portanto, as empresas são boas, temos um capital enorme aqui, vão para fora e vão-se financiar e vão vender os nossos créditos, neste caso, aos Estados Unidos, que têm vindo a ser. Para finalizar, senão... Para finalizar, só aqui um ponto é, nós hoje em dia temos na Europa os maiores investimentos de inovação estão feitos no mercado de automóvel, que foi feito em 2000 pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, as 3 maiores empresas de investimento e desenvolvimento são empresas da área tecnológica. Portanto, será que nós estamos realmente 25 anos atrasados face ao que está a ser feito agora? Ou há um mau posicionamento dos outros que têm competitividade para nós alavancarmos? Fica aqui a pergunta. Muito bom, obrigado, Cristina. E Luísa, para continuarmos aqui na tecnologia e na inovação, mas também numa das coisas que já foi dito aqui e que agora a Cristina voltou a falar, que é realmente o relatório só fala em 2 coisas. Se calhar que esqueceu-se de muitas outras. Uma delas, que poderia ser importante, que é a minha pergunta que eu te faço, que é: Portugal é considerado dos países que tem uma das melhores, a melhor rede de 5G na Europa. Como é que nós podemos ou devemos alavancar realmente essa característica, essa potencialidade que nós temos? Por exemplo, a instalação de data centers podia ser uma das soluções, podia ser realmente uma capacidade distintiva para Portugal face aos outros mercados. Como é que podemos realmente aproveitar esse 5G que nós temos aqui em Portugal? Ricardo, em primeiro lugar, obrigado por mais um convite este ano para estar aqui presente e um cumprimento também especial aqui aos colegas de painel. Vou tentar ser o mais breve possível. Mais breve possível. Tentar aqui... Temos aqui um countdown que já... Para as outras pessoas não resultou muito. Que nos causa um bocadinho alguma ansiedade. Tem que ser feito mas de outra maneira. Estávamos a falar no seguimento daquilo que a Cristina falou, da tecnologia, as redes 5G, os data centers. No caso das redes de telecomunicação, como é que nós podemos, no fundo, acelerar a inovação? Claro que há alguns temas que são importantes referir, desde logo um que é o investimento nas redes móveis, nas redes fixas, o que aliás tem sido feito pelos operadores e continua a ser feito. No caso, por exemplo, da Vodafone, para te dar uma ideia, nós anualmente investimos mais de 250 milhões de euros. Portanto, o setor está a investir, acho que isso aí é aquilo que é necessário. Depois há um tema que é importante, que é acelerar o desenvolvimento de casos práticos em vários setores, na saúde, na indústria, na energia, na mobilidade, e isso também está a acontecer, mas penso que será todo conveniente acelerar essa instalação desses casos e aproveitar aquilo que são a infraestrutura que está montada. E depois também será importante agilizar todos os processos administrativos e regulatórios de modo a que se facilite a instalação de novas infraestruturas na área do 5G. Há exemplos, cada vez há mais exemplos, há exemplos na indústria, como é no caso de algo que já montámos no passado, por exemplo, na Simpor, na barragem do Castelo de Bode, várias redes
no caso da Sempor até foi uma rede privada standalone 5G, que de facto depois tem use cases específicos na área das alarmísticas, etc., e bastante completos. No caso dos data centers, claro, Portugal tem uma posição privilegiada do ponto de vista geográfico e que potencia também a amarração de cabos submarinos internacionais. No fundo, é um país que aposta nas energias renováveis e isso é importante pelo consumo de energia dos data centers e também pelo impacto ambiental e também porque tem recursos humanos na área das tecnologias de informação, da engenharia, de telecomunicações, recursos muito bons, não são muitos, porque o país é pequeno. Porquê é que a gente não aproveita isso tudo, não é? Porquê é que não se aproveita tudo isso, que são ativos que realmente o país tem e que é uma pena não aproveitar mais. Obrigado, Luísa. Ana, vou deixar para o fim, com 3 senhoras. Ladies first. Ana, eu vou pegar numa das coisas que o Paulo disse logo ao princípio, que é, apesar de todas estas questões e todas estas diferenças face àquilo que tem acontecido, a sustentabilidade está sempre lá em cima. E há uma frase que é muitas vezes preferida, que é a sustentabilidade como um valor acrescentado para as empresas, tornando-as mais competitivas. Como a Ana trabalha nesta área, o que é que isto quer dizer, basicamente? E realmente, ou seja, quais são as vantagens competitivas como a sustentabilidade e realmente que nos podem diferenciar as nossas empresas face às outras? E também fazia aqui uma questão, fazia duas numa, a mesma questão que o Paulo também aqui levantou, e Ana é que entrou aqui as possíveis políticas públicas. Certo. Muito bem, bom dia a todos. Muito obrigada. Dei conta de uma coisa, Ricardo, é que esta conferência acontece há 28 anos, que é exatamente a idade da Sociedade Ponto Verde. Também foi criada há 28 anos, portanto foi uma coincidência engraçada. Mas é sempre difícil este desafio de falar sobre sustentabilidade e os desafios da sustentabilidade na criação de valor e na criação de riqueza, porque o que eu tenho visto é que a sustentabilidade é muita coisa e é um conceito que tende a ser vago. Eu trabalho e conheço razoavelmente bem a cadeia de valor do grande consumo e, portanto, nós estamos aqui no final desta cadeia a circularizar os recursos e a circularizar os modelos de negócio. E isto remete-me para uma explicação, uma interpretação e uma evidência que já existe na prática, que tem a ver com a adoção e a incorporação de práticas de sustentabilidade no negócio, que é a escassez dos bens e a escassez de matérias-primas. E é engraçado que quando nós pensamos na sustentabilidade para criar valor no negócio, todos nos lembramos que temos aí as temáticas do ESG, agora fala-se um bocadinho menos, não é verdade? Mas o ESG o que nos vem sinalizar é que há no impacto ambiental, que há no impacto económico e que há no impacto da labor force e dos modelos de governo, capacidade de irmos criar valor adotando formas mais eficientes de proteger os nossos recursos e de nos tornarmos competitivos. Eu acho isto interessante na medida em que, quando nós estamos num momento, aliás, este cartaz é muito significativo, quando nós estamos num momento em que nós temos posicionamentos agrestes geopolíticos, que não nasceram agora, não é? Eles já vêm andar muito atrás, eu não via quem não queria ver, que nos colocam o tema da escassez dos recursos, a sustentabilidade emerge como uma necessidade e, se calhar, como uma forma de olhar para as práticas de gestão das empresas e para os modelos de negócio. E quando se diz um must-have, eu não gosto muito destas coisas, são generalizações a mais, mas eu acho que quem tem a responsabilidade de gerir o negócio e entregar valor aos acionistas tem que, de facto, de acordo com a especificidade de algum setor, procurar a forma mais eficiente de gerir o negócio. E a sustentabilidade, ou seja, o uso mais eficiente dos recursos, que é, no fundo, o que isto quer dizer, é imperativo em qualquer modelo de negócio. Talvez o que seja aqui de acrescentar é que muitas vezes a sustentabilidade provoca um certo aborrecimento nos gestores, que chatice, porque isto agora são regras de reporte, agora também aqui a complicar a minha vida, mas agora tenho que medir quanto... Isto é tudo um grande aborrecimento, isto é tudo uma grande chatice, tenho que gastar as horas que eu tenho que gastar em reporte. E eu fazia aqui a ponte, rapidamente, para o tema das políticas públicas e para o tema das políticas europeias. Uma das razões
questões que aliás, o relatório de Draghi também nos traz para pensarmos muito bem o tema da descarbonização, o tema do excesso de regulação, o tema das melhores políticas públicas e modelos de governo. De facto, é assim, o papel da política pública europeia, na minha ótica, é criar um conjunto de orientações para organizar e encaminhar cadeias de valor no mesmo sentido, com uma certa harmonização e integração. Para não andar um a fazer uma coisa, depois outra a fazer outra e depois outra a fazer outra. E nós temos tido, de facto, políticas europeias que, e que têm esse papel e que pretendem ter essa função, mas que depois têm um grande problema, que é, cada vez que se vão fazer transposições, cada vez que se vão adotar essas regras para os Estados-membros, enfim, há uma desarmonização extraordinária que está a acontecer ao nível de todos os Estados-membros nessa transposição. E isso é uma coisa que tem que ser absolutamente corrigida, porque senão nós nunca teremos uma Europa com as suas diferenças que sempre terão, mas com integrações e harmonizações necessárias para a tornarem competitivas, como é sinalizado aqui no relatório Draghi. E, portanto, o papel da política pública, na minha ótica, tem muito que ver com simplificar aquilo que são as guidelines, as orientações, a compliance. A sustentabilidade faz-se muito de compliance. Hoje em dia não conheço nenhuma empresa que não tenha estritíssimas regras de compliance para cumprir. E, portanto, tem esse papel, mas tem que ser mais moderado. Mas, segundo eu percebo, então as regras vêm bem de Bruxelas, depois os países é que as alteram e as... A questão é complexa, mas eu respondo desta maneira. É assim, Bruxelas, aliás, há uma tendência engraçada, que é, as regras são definidas em Bruxelas para se aplicarem aos Estados-membros, que obviamente têm diferenças entre si. E, portanto, criou-se um espaço de transposição para o Estado-membro e para as empresas, para os cidadãos que vão ter que viver com essas regras. O que tem acontecido ultimamente, e aqui em Portugal, em matéria de ambiente e sustentabilidade, somos campeão, que é ir além da diretiva, ir além de Bruxelas. Mas eu gostava de saber porque é que este país teve esta mania, quer dizer, eu escapa-se-me, não tenho capacidade. E, portanto, sim, e, portanto, quando fazemos a transposição, nós notamos essa diferença. E sabes, na prática, no terreno, como é que eu vejo isto muito a acontecer? Não preciso de ir ler as leis, também eu faço, ou para ler as regras. Vejo as empresas, quem trabalhe para o mercado ibérico, quem coloque produtos no mercado ibérico, que venda para Portugal, que venda para o Reino Unido, ou que venda para a Alemanha, por exemplo, em matéria de compliance ambiental, de reciclagem das embalagens, parece que estamos a falar de coisas completamente diferentes. E todos temos as mesmas regras para cumprir. Portanto, este aspecto é um aspecto que eu acho absolutamente fundamental e gostava de deixar aqui uma ideia que tem a ver com a harmonização. Nós não podemos ter uma Europa, acredito eu, que seja mais competitiva como espaço geopolítico, no seu conjunto, se nós não cuidarmos de alguns temas, nós temos mais integração e mais harmonização, porque senão não vamos lá. Vamos ser sempre uma manta de retalhos de 27 Estados-membros. Voltamos à fragmentação, não é? Que já foi falado certo. Aqui. Pedro, deixando para o fim, mas não deixando por fim, porque obviamente o tema das pessoas e o tema relacionado com as pessoas, não há conferência, não há fórum, não há evento nenhum, pequeno almoço ou almoço, não se fala, que se acaba por falar das pessoas. Eu deixava aqui só duas perguntas rapidamente, que era, nós estamos a precisar, e vamos continuar a precisar, e aliás ouvimos há bocadinho os números do turismo, não só dos talentos, chamando talentos às pessoas mais qualificadas, mas cada vez mais e também das pessoas menos qualificadas. E, portanto, eu fazia todas duas perguntas muito claras, que era como ligar, por um lado, a questão dos talentos qualificados às nossas políticas de educação, que parecem, se calhar, um bocado desadequadas umas das outras, e como tratar a questão do talento não tão qualificado com a necessidade de agilidade de processos, que também já foi um tema falado. Portanto, são duas perguntas, todas sobre as pessoas, uma para o talento mais qualificado, outra para o talento menos qualificado. Em 2 minutos, não é? Mais ou menos. Muito bem, o tempo de facto passa depressa. 1 minuto para cada uma, pronto. Bem, é um gosto mais uma vez estar aqui também. Eu diria que mais do que nós procurarmos o nome Portugal no relatório, era como procurarmos uma cidade de 20 mil habitantes num relatório estratégico sobre Portugal. É provável que não acontecesse. Portanto, eu acho que temos que pensar como é que nós podemos ler aquelas reflexões e identificarmos nós próprios naquela falta de competitividade ou naquele declínio que lá vem vertido. E as pessoas aqui, obviamente, são fundamentais. Por enquanto, ainda precisamos de pessoas para quase tudo. E quando não precisarmos, elas vão ser precisas noutras coisas. Portanto, é garantido que, em princípio, teremos aqui um lugar
à mesa. E eu diria que nós falamos de países para lá do Bloco, para lá do Muro, Berlim, a Polónia, a República Checa, etc., como grandes casos de sucesso. E se há coisa que se fazia bem, não eram muitas, daquele lado, era educação. Educação, cultura. Portanto, as pessoas eram ensinadas a pensar matemática, filosofia, as artes. E isso tudo agora está a ter o pagamento com juros e muito bons. E do lado de cá aconteceu um bocadinho o oposto. E, portanto, eu diria que temos que pôr, em primeiro lugar, miúdos a pensar em matemática e a gostarem de pensar em matemática e filosofia, naquilo que depois leva àqueles skills que o Sr. Paulo Macedo aqui mostrou, como, por exemplo, o pensamento crítico, aquele que é hoje cada vez mais fundamental. E isso leva-nos, eu acho que temos feito um bom caminho, o nosso ensino é cada vez mais, o ensino superior é cada vez mais reconhecido, mas não chega. Ou seja, para termos investigação, desenvolvimento, etc., uma escala, à nossa escala, ainda assim relevante, precisamos de mais e isso é política. Depois há uma outra parte que nós também já fizemos um bom trabalho, já fizemos tudo, essa aqui é a dificuldade, que é o ensino profissional. Os números diziam que nós quadriplicámos esse ensino, mas cá não exatamente nos sítios onde devíamos fazer. Nós temos as energias limpas, temos a mecatrónica, temos uma série de coisas, até o próprio turismo, onde temos ótimos exemplos, mas se calhar temos depois um conjunto de outras escolas profissionais, sem demérito nenhum, mas que não acrescentam e que quando outras podiam acrescentar. Portanto, isto tudo, com já agora professores que gostem de ensinar e que não estejamos sempre a falar de sindicatos, estamos a falar de ensino e do gosto de ensinar, e depois com uma pequena provocação, falamos muito de PPPs, e porquê é que nós não fazemos isso do ensino? Porquê é que não entregamos uma zona qualquer e dizemos, olha, está aqui o preço máximo, como sempre, é este, portanto o que o Estado gasta não pode ser mais, e agora candidatem-se, serão fiscalizados, terão objetivos, e isto provavelmente poderia ser uma forma até de resolver o primeiro ponto, que é, os privados geralmente entendem-se melhor e conseguiriam conversar mais sobre o que é necessário ter de oferta. Depois, muito rapidamente, estes 2 minutos já passaram, migração. Nós, por exemplo, nas pessoas que cedemos em trabalho temporário, mais de metade já não são portuguesas. E, portanto, é uma realidade. Aliás, qualquer um de nós, ao longo do dia, vamos estar sempre expostos, já não viveríamos sem esta capacidade de trabalho que veio para Portugal. E, portanto, acho que é preciso respeitar. Hoje, curiosamente, assina-se hoje o tal memorando, o acordo para tentar regular esta migração. Está a ser assinado aqui. Está a ser aqui alguns? Está a ser assinado aqui em cima. As we speak, se calhar. E preocupa-me uma coisa, são 5 ou 6 entidades do governo que vão ter que estar envolvidas. E isso, se calhar, é uma receita para que os 20 dias que lá vêm prometidos não aconteçam tão depressa. Portanto, mas é um caminho. Mas é um caminho, não é? Cristina, voltando assim, da primeira intervenção que falou um bocadinho sobre um bocadinho mais a importância e compreender e perceber porque é que nós estamos estagnados, não é? E basicamente o relatório do Draghi também demonstra um bocadinho isso. Mas o próprio relatório também aponta caminhos e ações e soluções. Eu perguntava-lhe exatamente, se calhar, o nome desta mesa de debate, desta conferência. Qual é que poderá ser então o nosso contributo? Qual é que Portugal, assim, como é que Portugal se pode avançar e distinguir? A escolha aqui desta mesa foi top. E porquê? Porque o relatório vem dar aqui 3 ideias-chave que estamos alinhados. Um tem a ver com a descarbonização estratégica e, portanto, aqui quando falamos de descarbonização estratégica é uma descarbonização competitiva, não pensarmos que temos que pôr, como estava a Ana a dizer, que é um dos problemas que Portugal quer sempre fazer mais, nós próprios nas nossas empresas queremos sempre fazer mais do que as leis dizem e o que acontece é que complicamos e esta complicação torna que, em termos de competitividade, começa-se a dizer que o ESG é um fardo. Um fardo porque temos que cumprir 1001 coisas quando devíamos aproveitar competitivamente o ESG para melhorar os nossos processos, para sermos mais competitivos. Depois, a segunda parte que toca a todos, que tem a ver com pessoas. E, portanto, nós não conseguimos ser competitivos se não tivermos os recursos certos e as pessoas bem qualificadas e que nos ajudem a fazer melhor, a criar valor. O nosso negócio só prospera de um país se impactarmos e criarmos valor. Só assim nós conseguimos nos distinguir do preço. Porque senão somos todos iguais,
competimos todos pela mesma coisa e, portanto, ou criamos valor e somos realmente competitivos, impactando, e aqui temos a Luísa que falou e muito bem da conectividade. Nós damos cartas em conectividade. A Vodafone é um excelente exemplo do que estamos a fazer. Damos cartas realmente e temos também sinos que falámos aqui, a Maria João e a Luísa também falou. Vêm os chineses para sinos criar fábricas. E acreditam mesmo que é o centro onde nós podemos ter. E, portanto, nós somos realmente bons. Acho que falta-nos um bocadinho esta dinamização e esta marketing e mostrar-nos, e se calhar algum capital para podermos investir de forma diferente nos nossos projetos. Que não o pão com manteiga, porque temos que apresentar, como a Ana dizia, resultados ao nosso acionista e, portanto, às vezes falta-nos um bocadinho o investir, o tirar para investir e ir buscar o retorno de 3, 4, 5 anos, às vezes depois. E as startups e os data centers e tudo o que criámos aqui, o Web Summit é o nosso centro, toda a gente conhece Portugal como Web Summit e nós temos que capitalizar e estamos geoestrategicamente, eu continuo a dizer, muito bem localizados. Porque é que todas as grandes empresas querem adquirir a TAP? Porque é um hub que vai para os Estados Unidos. Porque é que os Açores, nós estamos tão a 5 horas dos Estados Unidos? Estamos super bem. E aqui uma coisa que ainda não falámos, que é o mar. Nós estamos altamente bem posicionados. Não estamos a capitalizar esta mais-valia que temos, que são os recursos marítimos. Vai ser o futuro. Estamos todos a falar nestas coisas. Há pouco se fala ainda do que é o geoestratégico, a parte marítima, e eu acho que nos podemos posicionar muito bem no futuro nessa matéria. Vai tudo ter que passar por aqui. Obrigado, Cristina. Mas então, Luísa, falemos sobre o mar, não é? Falemos sobre o mar e falemos sobre, mais uma vez, a tecnologia, a questão da nossa localização geoestratégica, que estava agora a Cristina a falar, a questão dos cabos submarinos e da nossa localização, ou seja, que podem ser, são cruciais e são, e nomeadamente uma coisa que aqui também já foi falada, que é uma área que a gente também não gosta muito de falar, mas tem que falar, que é sobre a defesa. Não é? Ou seja, basicamente a nossa localização geoestratégica, geofísica, com o mar, como estávamos aqui a falar, com a qualidade da nossa rede 5G, com a questão dos cabos submarinos, nós podemos desenvolver realmente ser um fator distintivo e competitivo a nível de geolocalização. Como é que devemos aproveitar isso? Tudo leva a crer que sim, não é? O facto então só falta querer mais uma vez. Quer dizer, vamos sempre aqui no mesmo. Falávamos há pouco a propósito da questão dos data centers, que no fundo são críticos, como falámos, e a necessidade também de ter os cabos submarinos. Portugal tem realmente condições privilegiadas nesse campo pelo facto de poder amarrar uma série de cabos internacionais. E claro que as comunicações seguras, resilientes, são um fator estratégico também no campo da defesa e da segurança. Nós, neste momento, temos mais de 10 cabos submarinos com essas características no país e acho que é uma área que pode certamente ser explorada, porque, de facto, há uma procura cada vez mais crescente por conectividade, por infraestrutura de dados, onde essa infraestrutura é realmente necessária. Depois, se calhar como complemento, dizia que também estão a ser feitas experiências no sentido de ligar as redes móveis também com as comunicações, com a comunicação de satélite. A Vodafone fez recentemente também experiências nesse campo, e isso vai ser também, no futuro, muito importante, porque em situações onde não há conectividade terrestre, em situações de catástrofe, onde as redes móveis terrestres possam eventualmente ficar afetadas, no ponto de vista da segurança, é um ponto também importante que não devemos deixar de ter em conta.
Bem, Ana, eu vou fazer uma pergunta provocadora já agora. Não desenvolvo mais, porque já só faltam 945. Que é exatamente isto, ou seja, nós temos tudo, não é? Ou seja, nós basicamente temos tudo. Como é que deixamos de ser um país de planos e passamos à implementação? Como é que passamos para a ação? Quer dizer, porque basicamente já falámos aqui de tudo um pouco e realmente nós temos tudo à nossa disposição, quer dizer, mas não... Mas há uma coisa que eu acho que nós mais? somos deficitários. Acho que somos deficitários em ambição. Acho que somos deficitários em acreditar que somos capazes de fazer, que somos capazes de fazer bem, fazer melhor. Como líderes, eu vejo nas lideranças uma enorme responsabilidade de motivar e gerir as equipas para essa ambição. Não é para o KPI só, é para uma ambição, é para uma missão mais alargada e, portanto, depois faltam muitas outras coisas, não é? Faltam recursos, faltam enquadramentos, falta tribunais, falta justiça, falta muita coisa. Mas vamos olhar, talvez, para o que temos, que é para não sermos aqui a história da menina que vai à fonte e parte o cantarinho. Eu quando pensei aqui um bocadinho no desafio, e sobretudo inverter os papéis, não é? O que é que Portugal pode fazer para o relatório Draghi? Acho que há aqui 2 caminhos que se podem explorar. O primeiro caminho é olharmos para nós e vermos onde é que nós somos inovadores. E onde é que a nossa inovação é competitiva. Porque, por exemplo, eu financio pilotos de experiências de inovação na gestão das embalagens em Portugal, instalamos braços robóticos para substituir mão de obra, enfim, é uma coisa ainda inicial, mas depois não consigo escalar, porque tenho um problema que não consigo entrar nesse mercado. Nós já pilotamos coisas muito boas, eu já instalei tecnologia de inteligência artificial nos caminhões que separam os nossos resíduos para garantir que a matéria-prima que depois eu vou vender tem a melhor qualidade e tem a qualidade compatível com a indústria da reciclagem que está a seguir. Portanto, eu acho que falta muito fazer essa identificação, essa análise, quer dizer, e nem me parece uma coisa muito complexa. E outra, nós queixamos-nos muito de Bruxelas e queixamos-nos muito da burocracia e da bolha e disso tudo, é verdade. É tudo verdade. Mas há uma coisa que podia ser mais verdade, Ricardo, é assim, eu acho que quem nos representa, quem representa Portugal, quem conhece os nossos ativos, quem conhece as nossas mais-valias e as nossas fragilidades, devia ter uma voz mais ativa a discutir estes temas em Bruxelas. Porque senão nós passamos a ser meros tomadores das decisões dos outros. E eu incomoda-me um bocadinho isto, porque é mais fácil não ir lá discutir e depois dizer que a culpa é dos terceiros. Mas para criar valor e para haver e volta à minha ideia, que é a ideia da integração e da harmonização, nós, como país, temos que, de facto, desenhar uma capacidade, uma voz muito mais ativa na discussão dos temas em Bruxelas. Eu acho que sim. Mas não podemos ser só umas pessoas impecáveis e queridíssimas e super simpáticas. Até se come bem, se vai lá à praia e aquilo é tudo giríssimo, não é? Quer dizer, nós temos a tendência de ser os meninos bem comportados e ser mais bem comportados da turma, não é? Gostamos muito. Eu não defendo o mau comportamento, atenção, só uma certa referência. Pedro, uma pergunta para ti, mas agora lanço também um desafio a todos os outros, que é, eu depois vou pedir 1 minuto para uma nota final para cada um, está bem? Mas, Pedro, sem ser de queixar em Bruxelas, queixemos-nos aqui dentro de nós, não é? Deixamos agora Bruxelas em paz, porque é assim, todo o mundo do trabalho mudou. A contratualização, tudo o que tem a ver com esse meio, ou com esse mercado de leis, muito pouco mudou, não é? E isso tem sido, muitas vezes, em vários relatórios, apontados como o que tem levado a uma certa retração de algum investimento estrangeiro, tudo o que tem a ver com as leis de trabalho e que está correlacionado com isso. 2 ou 3 coisas que achas que poderia ser rapidamente mudado, aproveitando agora os senhores estarem aqui todos em cima juntos, para realmente alterar estes dogmas que já são um bocadinho da antiguidade, mas que ainda nos continuam a bater todos os dias. Bem, o Código de Trabalho é uma coisa antiquada, é uma coisa que já não se adapta àquilo que nós temos hoje. As gerações mudaram, querem coisas diferentes. Aquilo assume-se como um pai que está ali a dar as instruções e diz, olha, não faças isto, fazes aquilo, o que é bom para ti é isto. E eu acho que é preciso refundar. Eu acho que tínhamos que ir atrás da Constituição, há lá uma palavra muito perigosa logo no preâmbulo, e tudo nasce daí.
porque, no fundo, estamos a querer substituirmos às pessoas. E isto vem lá de trás também. As pessoas não pensam criticamente, claro que não sabem o que querem. Então eu vou-lhes dizer, eu vou escrever aqui 400 e tal artigos e eles vão ver o que é bom. Portanto, não tínhamos tempo, se eu agora começasse aqui a deslindar, como é óbvio. Assim, muito rapidamente, e são clichês, mas é verdade, é o com que as empresas se deparam todos os dias. Por exemplo, puxando a brasa aqui à sardinha, o trabalho temporário nos países que têm o dobro do nosso PIB per capita tem 2 vezes e mais penetração do que em Portugal. Porque é precário, porque é isto e aquilo. Porque dá flexibilidade às empresas e mais, numa altura em que se fala de reskilling, em que as pessoas têm que ter mente aberta, talvez seja diferente alguém que está há 20 anos na mesma empresa, se calhar não tem a cabeça tão aberta do que alguém que se calhar mudou 3, 4, 5, 6, 7 vezes de desafio, ainda que dentro da mesma zona. Tem que ter a cabeça mais aberta e se calhar está mais exposto à tão necessária reskilling. Portanto, o que é que eu mudaria? A contratação a termo, obviamente, coloca ali limite, ou isso, ou então agilidade quando as coisas não estão a funcionar. E, portanto, o que não pode acontecer é as pessoas ficarem presas numa lógica muito portuguesa do que vamos esperar para ver o que é que dá e depois isso afeta a produtividade. Outra que é típica do pai a dizer ao filho, flexibilidade de horários. Nós temos uma dificuldade tremenda em adaptar aquela realidade que temos hoje a um contrato de trabalho que seja legal e que não fique ali à mercê da multa que vem a seguir. E depois uma agora mais recente é que nós fizemos uma alteração, vai fazer agora 2 anos, tivemos agora a oportunidade e fomos ainda complicar um bocadinho mais. Se fizer um processo de despedimento, há de quem recorra ao outsourcing. Uma empresa quer se reestruturar, decide que não deve ir por ali e, portanto, quer fazer as coisas de forma moderna, mais eficiente, entregar a quem sabe fazer. Não pode. Portanto, como estas, há imensos casos em que o que lá está escrito já não responde àquilo que é a necessidade das pessoas, porque ninguém disse que as pessoas não querem ter várias experiências. Nós, às vezes, temos pessoas, só com um exemplo muitíssimo rápido, que dizemos assim, olha, agora tem aqui um convite para integrar o nosso cliente. Não, mas eu não quero. Eu gosto muito deste esquema, vocês agora colocam-me aqui, depois colocam-me lá. Portanto, nós não podemos assumir que sabemos o que as pessoas querem. E depois fiscalizar, obviamente, fazer uma coisa bem feita e pensar que países bem prósperos têm leis muito mais parecidas com estas. Bem, mais uma vez, ok. Tudo depende de nós, não é? Essa parte tudo depende de nós. Sim. Tudo depende de nós, quer dizer, tudo depende de acabarmos com coisas dogmáticas e sim, mas a pergunta era o investimento estrangeiro. É um verdadeiro milagre, nós ainda assim atraímos imenso com estas limitações. Muito bem, sim senhor. Então agora, conforme eu disse, portanto, uma nota final para cada um de vocês que queiram deixar aqui para esta audiência e para que está lá em casa sobre este tema. Cristina, começava. Então, antes de mais, tudo já foi dito, mas acho que as empresas não precisam, nós, tecido empresarial, não necessitamos que o Estado nos indique o caminho, ou uns planos, ou o que seja. Isto são dados que nós utilizamos e temos que ser competitivos, gerar valor, como eu dizia, e ser diferentes. O Pedro dizia isso bem, a Constituição tem ali umas palavrinhas que logo desde o início nos condicionam a como devemos fazer as coisas, mas nós, se não formos, nós morremos. As empresas fecham e não temos. Portanto, não bloquear a criatividade e os unicórnios e tudo o que fazemos é o nosso país, porque leis, regulamentação é importantíssima, sem dúvida, sem isso não podemos operar, será uma anarquia, mas acima de tudo não castrar a criatividade e os bons talentos que servem exatamente para nos desafiarem todos os dias no nosso maneira de operar, para fazermos melhor. Portanto, essa é a nota. Luísa, nota final. Uma nota, antes da nota final, uma nota ali ao Pedro, porque ele falou de muitas coisas e também do facto das pessoas, quando mudam um pouco e que trabalham há muito tempo na mesma empresa, provavelmente ficam cristalizadas e não têm capacidade de inovação. Eu conto o meu caso pessoal. Há muitos anos trabalho na mesma empresa e sou uma exceção à regra que ele disse. Uma nota que também vai no seguimento do que a Cristina falou, que é as empresas devem inovar, devem investir nas novas tecnologias, nunca esquecer o desenvolvimento das pessoas, a capacitação dos seus quadros, a velocidade em que ficam desatualizadas em algumas matérias cada vez é maior e, por isso, a capacitação dos quadros é realmente muito importante na dimensão das pessoas. Ana.
Divido-me um bocado, porque tinha assim aqui várias sugestões, mas já que estamos aqui neste espaço... É rápido, mas já que estamos aqui neste espaço, enfim, vamos ter eleições, vamos ter novos responsáveis pelo governo coletivo do país, já agora, para lembrar isso. Eu tinha uma ideia, que era criar um ministério, que era o Ministério para a Inovação e Eficiência do Estado. E era um ministro que estava aqui ao lado de quem quer venha ocupar estas cadeiras. Eu lamento, mas enquanto não conseguirmos colocar estes temas com o enforcement que ele necessita, nós vamos andar mais 10 anos a discutir que temos estado a mais, não analisamos quais são as áreas que ainda podemos abrir à concorrência na nossa economia, não modernizamos o funcionamento da máquina administrativa, que já agora... Também é preciso dizer que nós temos serviços da administração que conseguem funcionar bem, temos serviços que estão a fazer trabalhos bem feitos e, portanto, eu realmente acho que era preciso uma transversalidade e alguém que com um foco viesse olhar para a nossa máquina e dizer onde é que nós podemos tornar a máquina mais eficiente, porque senão vamos ser antes na 38ª Conferência da Executiva, não sei quem é que cá estará, mas há de estar a dizer, bem, temos muitas oportunidades, falta-nos ambição e tal, e mais ou menos, pronto, não é? É isto. Pedro. Então, já estamos no domínio da metafísica, não é? O tempo negativo. Uma ideia rápida, uma coisa que vi que quando estava aqui a explorar, que podia ser uma boa ideia. Nós agora temos aí uns milhares de milhões de PRR e foram quase todos muito públicos, mas esta ideia é interessante, é no UK. Alguém dizia aqui que nós temos 1% de grandes empresas, geram 22% do emprego, mas as outras 99% e tal geram os outros 88% do emprego. E falamos muito da capacitação dos donos destas PMEs, que muitas vezes são visionários, têm boas ideias, mas depois a implementação nem sempre acontece da forma mais adequada, porque falta ali alguma qualidade de gestão. E o que eles fizeram foi, no fundo, criar programas altamente subsidiados para formar estas pessoas. E, no fundo, dar-lhes condições para poderem escalar as suas empresas, não terem medo de passar ali aquela fasquia, deixar de ser PME e, de repente, perdem-se 1000 apoios e ver a coisa mais pelo lado positivo, que é a vantagem da escala. Pedro, Cristina, Luísa, Ana, muito obrigado pela vossa participação, foi um gosto.